Tudo bem com vocês? Então, a gente vai trabalhar um novo conteúdo, hidrostática. Hidrostática quer dizer o quê? Hidro, né? Líquido, fluido, tática, parado. Então, quer dizer a parte da física que estuda os fluidos. Que são esses fluidos? Líquidos e gases em repouso, ou seja, que não estejam em escoamento, ou seja, em movimento, né? Então, no estudo dos fluidos, gente, um dos conceitos fundamentais é o de densidade. Então, densidade mede o grau de concentração de massa em determinado volume. Consideremos um corpo de massa M e volume V. Vzão, né? A densidade do corpo é definido por massa sobre volume, ou seja, a massa específica da água é de 1000 kg por metro cúbico. Quer dizer que 1 metro cúbico de água possui massa de 1000 kg. Então, densidade, massa específica é característica, viu, da substância, viu, gente? Massa específica, que é também densidade, quer dizer densidade, que é a mesma coisa de densidade, a massa específica representa pela letra micro, é característica da substância, né? É a relação entre a massa e o volume ocupado por essa massa, ok? Massa em quilograma, né? Volume, litro, tá bom? Volume pode ser em litro. Ok, massa específica. Quando o corpo for maciço, sem partes ocas e constituído de um único material, a densidade é chamada de massa específica do material. Na tabela a seguir, tem uma massa específica de alguns materiais e a densidade de alguns corpos. Então, ó, massa específica, ó, corresponde o quê? A substância, a água. A massa específica da água é 1. Do ar, 0,013. Do mercúrio, 13,6. Do corpo humano é 1. Não é isso? 1. Então, para a massa específica ou densidade, é a mesma fórmula. A massa sobre volume. Aqui, a diferença entre densidade e massa específica fica bem clara quando falamos de objetos ocos. Neste caso, a densidade leva em consideração o volume completo e a massa específica apenas a parte que contém substância, né? A densidade, o volume completo e a massa específica, a substância. Pressão. Força aplicada por um corpo por unidade de área, né? Então, quanto maior a área, menor a pressão. E assim sucessivamente, são inversamente proporcionais. Aplicação de uma força distribuída sobre uma área. Aqui é o prego, ó. Esse homem em cima de um monte de prego, quer dizer, não vai acontecer nada com ele. Vai furar o bumbum dele de jeito nenhum. Se ele fosse tivesse sentado em cima de 3 pregos, oxe, ia danificar, né? A parte traseira dele. Entenderam, né? Então, maior a área, menor a pressão. Ou, quanto maior a pressão, menor a área. Não, pressão, força em Newton e área, lá no Sistema Internacional de Unidades, metro quadrado. Então, área, metro quadrado, força, Newton. Aqui. Pressão em líquidos. Quando trabalhamos com fluidos, que são líquidos e gases, dificilmente usamos a equação força sobre área, pois é muito difícil determinar a força exercida pelo
fluido. Então, pressão em líquido é densidade vezes a aceleração da gravidade sobre a altura da coluna do líquido. A pressão exercida exclusivamente pelos líquidos é conhecida pela pressão nanométrica. Gente, tem também a pressão atmosférica, né? Que a pressão atmosférica é justamente igual à pressão sobre a superfície terrestre, né? Então, tem a pressão atmosférica como a pressão, ou seja, a força-peso da pessoa sobre a superfície da Terra. Como também a pressão atmosférica, o ar, por ser um fluido, exerce pressão nos corpos, né? E corresponde a 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado, que corresponde esse valor 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado, corresponde a 1 ATM. Né? Que 1 ATM corresponde a 76 centímetros Hg. Tá aqui, a pressão sempre se desloca da região de maior pressão para a região de menor pressão. Teorema de Arquimedes. Então, empuxo é uma força exercida pelos fluidos devido à diferença de pressão e representa o peso do volume deslocado pelo líquido. Então, gente, o empuxo ou o princípio de Arquimedes, geralmente ele é verticado para cima, é o peso do fluido deslocado, né? A força do empuxo de um corpo imerso em um fluido, ele é igual ao peso do fluido deslocado, né? Então, o empuxo é igual à massa da aceleração da gravidade, que é peso do volume deslocado pelo líquido. Mas a massa é igual a densidade vezes volume, substituindo o termo. O empuxo é igual a densidade do líquido vezes volume submerso vezes a aceleração da gravidade. Empuxo é devagar. Então, tem um apelido, né, pela forma do empuxo. Então, empuxo é devagar. Não se esqueça. Então, um exemplo, eu empurro. Então, exemplo, eu empurro, né? Eu exerço uma pressão com uma bola no líquido. Então, eu estou empurrando, estou exercendo uma pressão nessa bola. Então, tem que exercer muita força, né? Eu solto a bola tende a voltar, a ter uma força contrária, né? Ou seja, vertical para cima. Isso daí é empuxo. Tá bom? Tende a exercer uma força ao contrário. Teorema de Steve. Pressão no interior de um líquido em repouso. Essa teoria determina a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido homogêneo, chegando à conclusão de que esse valor é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos dois pontos determinados. Então, gente, quer dizer, o teorema de Steve ou princípio de Steve, tanto faz, é pressão produzida por um líquido, viu, gente? Então, é pressão produzida por um líquido, quer dizer, nos permite calcular a pressão em um líquido em repouso, estando com sua superfície livre em contato com a atmosfera. Então, pressão de B é igual a pressão de A, né? Porque não, a pressão fica quanto em cima quanto embaixo, mais a densidade vezes a altura vezes a gravidade. Densidade, altura vezes a aceleração da gravidade. E PB menos PA, pressão de B menos que a diferença das pressões de B quanto a de A, é igual a densidade vezes a altura vezes a gravidade. Diferença de pressão entre dois níveis no interior de um líquido.
Teorema de Pascal. O teorema de Pascal é a variação da pressão. A variação da pressão será a mesma em todos os pontos. Então, se um ponto qualquer de um líquido sofrer uma variação de pressão, todos os pontos desse líquido sofrerão também a mesma variação. Então, está distribuído em todos os pontos. Esse teorema de Pascal, ou princípio de Pascal, é lá na prensa hidráulica, viu, gente? Estudado na balança hidráulica ou prensa hidráulica. Então, como a pressão é igual em todos os pontos, os pontos do fluido suportando a área do pistão da direita, sendo 5 vezes maior que o da esquerda. Então, o fluido, né, a pressão distribui em todo o líquido. Então, a pressão 1 é igual a força 1 sobre área 1 e P2 é igual a F2 sobre área 2. Assim, F1, então força 1, né? Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. As intensidades das forças aplicadas são diretamente proporcionais às áreas do isêmbolo. Por exemplo, se a área 1 for 10 vezes maior que a área 1, a força F2 será também 10 vezes maior que F1. Então, se você mergulhar numa piscina no local X, vai exercer uma pressão, né? A pressão vai ser lá embaixo, vai ser muito pequena. Se você for para o outro lado e mergulhar, a pressão também vai ser a mesma, ou muito grande ou muito pequena. Se um lado for grande, o outro lado também vai ser grande. Se um lado for pequeno, o outro lado vai ser também pequeno. Então, é distribuído em todos os pontos. Então, a variação da pressão será a mesma em todos os pontos. O teorema de Pascal, ou prensa hidráulica, ou balança hidráulica. Então, vamos ver aqui esse exercício. Um objeto de peso 2.000 Newton é colocado sobre a área maior de um elevador hidráulico que possui valor de 0,4 metro. Determine a mínima força necessária a ser aplicada sobre a área menor de valor 4 vezes elevado a menos 4 metros para que o objeto possa ser elevado. Então, aqui, ó, que teorema esse daqui? Pascal, força sobre área. Então, ele quer menor, né? Determine a mínima força, então a força 1. Então, F1 é igual a área 1, área, lembrando que é metro quadrado, viu, gente? Metro quadrado, então é 2 vezes. Então, fica 4 vezes elevado a menos 4, igual a força 2, 2.000 e... mas aqui tá aqui, viu, gente? Aqui é quadrado, viu? Que é área. Área elevada ao quadrado, tá? Então, F1 sobre área 1, a área menor. Observe bem aqui, tá dizendo área menor. Então, 4 vezes elevado a menos 4, igual a F2, a força 2 é 2.000, e a área 2, tá aqui que é a área maior, 0,4. Como é a área elevado ao quadrado, ok? Então, F1, 4 vezes elevado a menos 4, 2.000. Então, aqui só deslocou a vírgula, né? 4 vezes elevado a menos 1. E cancelou 4, 4, 10 menos 4, 10 menos 1. Tá aqui. Trabalhou cruz credo e que chegou a 2.000 vezes elevado a menos 3, que corresponde a 2 Newton. Um objeto é a mesma, um objeto de densidade 300 kg por metro cúbico e massa 15.000 kg flutua nas calmas águas de um lago. Se a densidade do fluido é 1.000 kg por metro cúbico, determine o volume. Então, como o objeto flutua na água, gente, podemos
dizer que o impulso é igual a peso. Tá aqui. Então, densidade vezes volume vezes a aceleração da gravidade é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Né? Então, cancelou G com G, fica a densidade vezes volume é igual a M, a massa. A densidade é 1000, tá aqui, do fluido, né, que é da água, 1000, vezes volume, que tá querendo que determine o volume, e a massa é 15.000. Então, volume é igual a 15.000 dividido por 1000 é igual a 15 metros cúbicos. Tá? Só porque ele quer saber se a densidade do fluido é 1000, determina o volume imerso do corpo. Então, densidade é igual a massa sobre volume, né? Então, ou volume é igual a massa sobre densidade. Massa 15.000 sobre 300, né? Sobre 300, que está aqui, que é a densidade, a outra densidade, que 15.000 dividido por 300 é igual a 50 metros cúbicos. Como o volume total do corpo é 50 metros cúbicos e o volume imerso da água é de 15 metros cúbicos, podemos concluir que o volume imerso é 50 menos 15 é igual a 35 metros cúbicos. Então, gente, obrigada. Até a próxima. E a gente vai trabalhando com bastante exercício para poder pegar a prática. Obrigada.